Fiat Mobi ou Volkswagen Up? A pergunta que não quer calar. Eu escolhi aqui duas versões que se equivalem em preço e também em número de portas, porque a maioria das versões do Mobi ele está concorrendo com as versões duas portas do Up. Eu acho que isso não é interessante para nós aqui. Então nós vamos ter o Mobi na versão Like On e o Up na versão Move. Na parte de design, tanto a Fiat como a Volkswagen são experientes em carros compactos. A ideia do Up ela é uma evolução nesse trabalho que a marca sempre tem em oferecer um modelo assim. Então a história de subcompacto na Volks, nós podemos trazer ela de 92 com o protótipo Chico, com apenas 3,20 metros de comprimento. Também em 75 houve um Chico com 2C, tinha 3,30 metros de comprimento. Essa ideia amadureceu até a chegada do Lupo na Europa, com 3,50 metros de comprimento. Curiosamente, na Europa, esse carro foi substituído pelo nosso Fox. Então, em 2007, surgiu o primeiro conceito do Up para preencher a lacuna do Lupo. Tinha motor traseiro, o carro tinha 3,45 metros de comprimento e já a estrutura conhecida hoje. Depois ele foi lançado na Europa, motor dianteiro, 4 lugares, com 3,54 metros de comprimento. Quando cruzou o continente, a Volkswagen no Brasil repensou muito e eles decidiram aumentar o entre-eixos do Up e jogar os bancos traseiros o mais próximo possível das torres, das caixas de roda ali dentro e gerar um espaço para ombros e homologar o carro para 5 passageiros, ou seja, 3 passageiros no banco traseiro. E assim nós temos um Up, o Up brasileiro, ele é maior que o europeu no seu comprimento. Também a marca decidiu eliminar a tampa traseira em vidro por uma tampa traseira convencional, algo que curiosamente foi o caminho inverso adotado pela Fiat. O Mobi, a história dele já não é tão antiga, os primeiros rumores dele são de 2013. Ele é uma base encurtada do Uno, que por si é uma base retrabalhada em cima do primeiro Palio, e nessa do Up da Europa crescer no Brasil e do nosso Uno diminuir para virar o Mobi, os dois acabaram tendo praticamente o mesmo comprimento. Há uma diferença de uns 4 centímetros no comprimento a favor do Up. As outras medidas são quase idênticas, mas o entre-eixos do Up são 12 centímetros maior que do Mobi. Você pode perceber que o Up ele tem as rodas bem nas extremidades. Esse é o modelo ideal para subcompacto, você jogar as rodas o mais possível das extremidades e ali dentro fazer o que for possível para alocar o motor, bancos, a área para porta-malas, trabalhar com espaço dentro desses 4 pontos. Então na parte de concepção, de estilo, são 2 subcompactos. Podemos dizer que na parte de engenharia o Up ele está um degrau acima e o Mobi em proximidade do Up. Na questão estética, existe uma harmonia melhor no Volkswagen. Ambos os carros aqui são, entre aspas, simpáticos. O Mobi, quando você vê ele ao vivo, os dois parecem estar sorrindo para nós. Por dentro desses carros, ponto negativo para o modelo da Volks são as várias áreas aparentes e isso visualmente empobrece o interior. O Mobi, nesse quesito, ele é melhor. Você não vê em nenhum momento ali algum detalhe da lataria na porta. Tudo está revestido. Os dois possuem um nível de plástico semelhante, com um pouco melhor no Mobi. O espaço interno para quem vai na frente é equivalente entre os dois, com um painel melhor distribuído no caso do modelo da Fiat. Os dois possuem um banco com apoio de cabeça integrado, bancos dianteiros. Fica bem claro no interior que ele foi pensado com a meta de brigar com o Up, mas a textura e a maciez do banco da Volks ela é um pouco melhor que o do Mobi. O Mobi eu achei um tanto quanto duro os bancos, algo que eu não senti no Up. Claro que os dois são modelos com foco no popular, não estão pensados aqui para oferecer conforto. Então nesses pontos e contrapontos aqui é quase um empate na convivência interna para quem vai na frente. Na questão de filtrar o ruído externo, o Mobi é melhor que o Up. Na parte de equipamentos de série, o Up traz encosto de cabeça para todos os ocupantes. No Mobi, o passageiro do meio não tem, nem como opcional. O Volkswagen já vem com alarme de furto, sistema Isofix. O seu sistema de rádio se sobressai ao do Fiat na opção de CD Player. Já do lado da Fiat, o banco traseiro é bipartido, o que não ocorre no Volks. Existe o comando interno
para abrir o bocal de combustível, que não aparece no Up. Existem os comandos no volante para acesso ao rádio. E temos no painel o termômetro de água, temperatura do motor, que fica devendo no Up. No demais, eles se equivalem com aquilo que é exigido por lei. Outros detalhes são no Fiat faróis de neblina, sensor de estacionamento traseiro de série, rodas de liga leve, que são opcionais no Up. Mas pelo menos há um empate aqui. Um supera num quesito, o outro rebate com outro. Podemos já passar a falar do motor desses dois carros. No Fiat Mobi permanece o 1.0 do Uno, do qual ele originou, com a concepção clássica dos 4 cilindros e 2 válvulas por cilindro flexível. No Up nós temos uma concepção mais moderna, com 3 cilindros e 4 válvulas por cilindro. Ou seja, o Fiat é 8 válvulas, o Volkswagen são 12 válvulas. Ambos aqui não possuem turbo, são motores de aspiração natural. Sendo assim, nós podemos ter até 75 cavalos no Fiat, contra 82 do Volkswagen, diferença de 7 cavalos. Ambos na mesma faixa de giro, a 6.250 rotações. O torque são até 9,9 kg no Mobi e 10,4 no Volkswagen, com a vantagem no Up que ele acontece mais cedo, a 3.000 giros, e somente a 3.850 giros, quase 4.000 giros no Fiat Mobi. Andando nos dois carros, o que se percebe é o seguinte: na cidade, o Mobi se comporta como um carro 1.0, aquilo que você espera de um carro assim. Eu imaginava que por ser um Uno encurtado ele teria um peso menor, mas foram apenas 40 kg a menos em relação ao Uno, e isso no desempenho foi quase irrelevante. E mesmo assim ele acabou pesando mais que o Up. O Volkswagen pesa 920 kg, ao passo que o Fiat pesa 946 kg. Então no Up nós temos uma faixa de torque melhor distribuída. A diferença é pequena de torque, mas a forma como o motor e o câmbio administram isso fazem o carro mais esperto. Apesar de ele ser multiválvulas, ele não pede acelerador como os primeiros 16 válvulas que nós tivemos no Brasil, que o motor só acordava num giro bem alto. O Up não, com um giro normal, ele se comporta como um carro 1.4, 1.6 dentro da cidade. O Mobi ele se comporta como um carro 1.0. É claro que nos dois casos aqui eu dirigi o carro com um passageiro apenas, mas eu acredito que com 4 pessoas os dois devem se equivaler. Mas na maioria do tempo, um carro pensado dessa forma, subcompacto, é para se rodar sozinho ou com mais uma pessoa. Exceção de regra é você andar com 4 ou 5 pessoas, como eles imaginam que a gente vai fazer aqui. Então o conjunto de motor e câmbio do Up ele se comporta de forma mais agradável que no Fiat. No Mobi você precisa de mais aceleração, o que torna o motor um tanto ruidoso, e isso não acontece no modelo da Volkswagen. Por outro lado, a direção do Fiat ela é mais prazerosa que do Volkswagen. Mesmo que no Up seja de assistência elétrica e no Mobi seja hidráulica, com uma suspensão que se comporta melhor, que filtra melhor as irregularidades no Fiat e que se contraponto aí. O que faltava para o Mobi ser melhor na cidade era justamente o motor 3 cilindros, que deixaria ele melhor aqui no comparativo. Então o Up desenvolve, embora transmita um pouquinho menos de conforto na dirigibilidade dele. Mas colocando tudo na ponta do lápis, se fôssemos dar nota de 0 a 10, o Up teria aqui dentro desse contexto de subcompacto uma nota 7 e o Mobi uma nota 5. Já os números divulgados pela fábrica são velocidade máxima 165 km por hora contra 154 do Mobi. Aceleração de 0 a 100 em 12,4 segundos no Up e 13,8 no Mobi. Ou seja, nenhum dos dois tem números surpreendentes, mas há uma vantagem para o modelo da Volkswagen. E o consumo, que pesa muito nesses dois modelos, todos os números pendem para o modelo da Volkswagen. São até 3,5 km por litro no Up contra 11,9 e na estrada 14,6 contra 3,3. O Mobi alcançaria 625 km de autonomia contra até 730 km do Up. Então com esses números nós já podemos ir para a conclusão. Podemos ainda falar que o porta-malas do Up tem um número divulgado de 50 litros a mais, com 285, e no Fiat 235. E para encerrar falando da parte de custo-benefício, podemos falar que atrás ambos possuem pouco espaço interno,
Os dois foram homologados para 3 ocupantes atrás. Esse é um ponto que no Brasil deveria haver alguma regra, porque o correto nesses dois aqui seria apenas para 4 lugares. Mas nesse ambiente, eu diria que o Up tem um pouco a mais de espaço para ombros e pouca diferença em favor de espaço para joelhos. Os dois possuem espaço traseiro ruim, mas entre aspas o menos pior é o Up. Então eu imagino 2 adultos e uma criança no banco traseiro do Up, e no Fiat eu imagino apenas 2 adultos ou 3 crianças atrás. E isso dependendo, tanto no Volks quanto na Fiat, de quem vai na frente. Se for uma pessoa de estatura alta, com banco recuado atrás, esquece, não tem espaço atrás em nenhum dos dois. O acesso ao banco traseiro pelo ângulo da porta do modelo da Fiat é um pouco melhor, mas a convivência ali dentro, ela perde um pouco em relação ao Up. Mas enfatizando aqui, os dois possuem espaço traseiro precário. Então, para concluir, já ficou bem claro aqui que o Mobi, por ter sido pensado de fora para dentro, ao contrário do Up, que é uma evolução de uma ideia que a Volks vem trabalhando desde 75 e em 92, e na substituição do Lupo com o primeiro Up, e ainda houve esse aumento do modelo da Europa para cá. Realmente a Fiat deveria já ter lançado o Mobi com motor 3 cilindros, ou pelo menos uma faixa de preço mais competitiva diante do modelo da Volkswagen. Então, na parte de custo-benefício, onde que o Fiat poderia ser melhor que o Up? Então o Volks tem um motor recente, ainda não temos uma boa noção da questão da manutenção e da durabilidade desse motor 3 cilindros da Volks. Não estou nem dizendo que ele não dura ou que ele dura, estou apenas dizendo que é muito recente para a gente ter plena noção disso. E o Mobi tem a favor esse ponto: é um motor conhecido, apenas atual, não dá para chamá-lo de moderno, está dentro da conjuntura da concorrência, então pesa ele a favor esse ponto da manutenção já conhecida no motor 1.0 4 cilindros da Fiat. Então é o único ponto que entre esses dois, o que eu faria? Eu recomendaria o Up, com essa ressalva: olha, se você se preocupa muito com a questão da manutenção, talvez o Mobi seja mais indicado. Então o que eu aconselho a você é que ande nos dois, porque ambos têm um comportamento com algumas diferenças, que ou vai satisfazer a um comprador ou a outro, mas tecnicamente, analisando de maneira fria nos números, o Up tem vantagens em relação ao Fiat Mobi. Pessoal, obrigado para você que me ouviu até aí, e volte sempre. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, comente. Se você vai comprar um dos dois, volte aqui para nós, conte sua experiência, que ela é sempre bem-vinda e com certeza será aproveitada em futuros vídeos. Abraços a todos e até a próxima!